Olá! Beleza? Descomplica! Vamos tocar essa genética, vamos tocar esse barco da genética que está chegando ao fim. O objetivo da aula de hoje é falar sobre sexo. Ai, eu gosto de sexo. Não é nada disso, não pensa besteira. Porque o objetivo da aula de hoje é falar sobre a herança do sexo. A herança do sexo, ou seja, sobre genes que de alguma forma tenham relação com o sexo do indivíduo que o possui. E no caso, são três casos extremamente importantes, são três tipos de genes bastante importantes, que aqui eu elenquei como A, B e C, mas vamos por partes, tá? Digamos que eu tenha pego esse par de autossomos e esse par de cromossomos sexuais de um único indivíduo. Ora, autossomos, você já viu, são cromossomos que o homem e a mulher têm numa mesma proporção, que não variam entre os sexos. Ou seja, eu que sou menininho, você que é menininha, sua irmã, sua mãezinha que é menininha, paizinho que é menininho, temos sempre os mesmos autossomos, os mesmos 22 pares de cromossomos autossômicos. E os genes que se localizam em autossomos, você já viu, são os famosos genes autossômicos. Em todos os outros módulos que a gente viu até aqui, em todos os demais módulos de genética, a gente fala de genes que são genes autossômicos. Genes que ocorrem de uma mesma forma no homem e na mulher. E temos esse par que eu tirei do mesmo indivíduo, que é o par de cromossomos sexuais. E aí eu te pergunto, cara, se esse par de cromossomos sexuais veio de um dado indivíduo, esse indivíduo, ele é homem ou é mulher? Olhos sexuais. Ele é homem ou é mulher? Olhando para os sexuais, a gente vê que é homem. E por que é homem? Porque o par de cromossomos sexuais, ele está com tamanho diferente, não é isso? Ora, se o par tem tamanho diferente, é que esse par de cromossomos sexuais, ele não é totalmente homólogo. E na espécie humana, né, e na maior parte das espécies, o sexo masculino é o sexo heterogamético. Por que heterogamético? Porque o par sexual é distinto e assim metade dos gametas que o homem formará será X e a outra metade dos espermatozoides que eu formarei será Y. Então, no nosso caso, o sexo masculino é heterogamético, porque sendo homem XY, ele vai mandar o X para metade dos gametas e o Y para outra metade. Enquanto que na espécie humana e na maior parte das espécies, a fêmea, sendo XX, ela sempre mandará o cromossomo X para os seus gametas e por isso o sexo feminino é o sexo homogamético. E levando em conta o X e o Y, a gente observa que o cromossomo X ele sempre é maior do que o Y. Então por isso eu posso afirmar que esse cromossomo é o X e esse cromossomo menorzinho é o Y. Entendeu? Então aqui os três principais casos de herança com alguma relação com o sexo que a gente vai apresentar são o caso A, de um gene que está no cromossomo Y, o caso B, de um gene que está no cromossomo X, e o caso C, que embora seja um gene autossômico, a sua expressão é variada, a sua expressão é condicionada pelo sexo que possui esse gene. Beleza? E aí vamos entender logo como é que ocorre esse gene A, a chamada herança restrita ao sexo ou genes holândricos. A herança restrita ao sexo ou genes holândricos, repara, ó, restrita ao sexo. Ora, onde está o gene A? O gene A, ele se encontra no Y, somente no Y. No Y, em uma região não homóloga ao X. E quando o gene está no Y, somente no Y, em área não homóloga ao X, se está só no Y, essa herança é restrita ao sexo masculino. Então, genes que estejam no Y, somente no Y, são casos de herança restrita ao sexo, pois só o homem possui esse gene, que por isso também é chamado de gene holândrico, onde holos é total, andros, masculino, são genes totalmente masculinos. O homem tem uma cópiazinha só, a gente fala que o gene está em hemizigose, pois o homem mandará para somente metade dos zigotos, e a mulher, por ser XX,
ela nunca terá um gene restrito ao sexo. Exemplo clássico de gene holândrico, clássico de herança restrita ao sexo, são os pelos na orelha. A hipertricose auricular, ter pelo na orelha pra caramba. Não sei se você já viu, tem gente que tem a orelha tão pelúcia, mas tão pelúcia, que fica parecendo bozo, tá ligado? Com cabelinho assim, ou sagui, aqueles miquinhos com tufo de pelo aqui do lado. Então esses indivíduos que têm hipertricose auricular sempre são homens, o que está no Y. E o doido, se eu, Oda, tenho minha orelha pelúcia, o meu filho terá orelha pelúcia, o meu neto homem orelha pelúcia, o meu bisneto homem orelha pelúcia, porque o gene sempre será transmitido do pai aos filhos homens. Entenderam? Então, herança restrita ao sexo, genes holândricos, ocorrem somente no Y, somente no sexo masculino. Vamos entender agora como é que ocorre essa herança B, um gene que está no X e não está no Y.